eu faço, Dani, para ter essa independência musical? Para eu não precisar ficar uma semana inteira estudando, para depois eu chegar lá e mostrar para o meu professor, para ele me falar se está certo ou se está errado. Como que eu faço para reverter isso e para que eu possa realmente conseguir ter uma semana de estudo musical proveitosa, que rende? Alguns passos eu separei aqui, eu quero dividir com vocês. Alguns passos são cruciais. Primeira coisa que você tem que ter, você tem que sempre saber que você tem que ouvir muito aquela música que você está tirando. Você tem que ouvir, você tem que conhecer aquela música. Você tem, inclusive, que ouvir diferentes versões dela, porque quando você ouve a música, você cria a imagem mental de como ela deve soar. Então, você tem que ouvir muitas e muitas vezes, tem que ganhar naturalidade com a sonoridade, como é aquela música. E você tem que ouvir, por exemplo, num contexto de um ambiente, como uma música de fundo. Você está fazendo outra coisa. Ah, eu estou lavando o carro e estou ouvindo aquela música. Ou estou lavando louça e estou ouvindo aquela música como uma música de fundo que está no ambiente. Mas você também tem que ouvir de forma concentrada. Parar, colocar um fone de ouvido, se possível, é melhor. Se não vai colocar fone de ouvido, parar, prestar atenção na execução, ouvir vários músicos tocando, como eles executam, você presta atenção, você analisa. Isso faz você criar a imagem mental de como aquilo deve soar. Depois, um segundo passo é que quando você está estudando, você tem que criar o hábito de se gravar. Então você estuda, você está ali tocando, aí você pega uma hora e fala, deixa eu gravar como é que eu estou tocando. Por quê? Porque nesse momento que você se grava, você tem condições de comparar o que você está tocando com aquela imagem mental, daquela referência que você memorizou, de tanto ouvir a sua música. Então, nesse momento, você começa a ter condições de perceber se você está fazendo igual ou não. Quando a gente não se grava, a gente acha que a gente também percebe, mas não percebe, é diferente. Quando a gente está tocando, muitas vezes a gente está se guiando pela imagem mental e não está prestando atenção no que está saindo de verdade na sonoridade. O resultado é outro. E a gente não percebe, isso é muito louco, mas a gente não percebe. Então você se grava e aí você compara com a imagem mental que você tem de como deveria soar. Então, claramente, você começa a reconhecer se está certo, se não está. Agora, um terceiro ponto muito importante, você tem que nutrir o teu conhecimento musical, da lógica, da estrutura que está sustentando a música que você está estudando. Conhecer essa lógica, essa estrutura, pressupõe que você entenda sobre os princípios da teoria, os princípios da harmonia, porque são princípios que regem aquela composição. São princípios que fizeram o compositor ter aquelas ideias e organizar aquelas notas daquele jeito, aqueles acordes, daquela sequência, por que ele usou esses acordes. São princípios que vão regendo a organização da música. Você precisa estudar isso, porque isso vai te dar condições de você entender o código, saber o porquê que tem que ser daquele jeito. Você não precisa que alguém toque para você saber, você sabe que é daquele jeito, você entende a lógica que está ali por trás. E tem, assim, uma outra referência. Você tem, inclusive, que estudar esses princípios de forma aplicada, porque, olha só, existe uma diferença entre você estudar teoria e estudar harmonia como um campo de estudo isolado ou como um campo de estudo aplicado. Então, o que eu estou querendo dizer? Você pode estudar a teoria, a harmonia, esses princípios da organização musical, independente do que você está tocando. Você tem um horário seu de estudo, você está estudando, e isso é diferente de você estudar de forma aplicada. Ou seja, você percebe que aqueles pontos aparecem naquela música, e daí você foca para buscar o que isso significa. Por que está essa estrutura aqui organizada desse jeito? Por que é essa e aquela e aquela? Ou seja, você conecta o estudo teórico na aplicação daquela música, de tudo que existe no campo da teoria, da harmonia, do contraponto, enfim, das relações tonais de organização ou não tonal, enfim, da música. Você estuda o que está aplicado ao que aparece ali. Se você estuda a teoria e a harmonia em separado, e se esse estudo da teoria e da harmonia não for vivenciado, esse é o ponto principal. Se ele não for vivenciado, no seu corpo, se é um estudo no papel, dificilmente esse estudo você conecta com o que aparece ali depois. Dificilmente você leva para a teoria aplicada, para aplicar no que aparece.
Então, dificilmente você faz o link entre as duas coisas e você vai ganhando consciência dos princípios. Estudar a teoria e a harmonia em separada, fora de um repertório, de uma música, funciona apenas quando esse estudo é vivenciado. É para construir em você referências internas no seu corpo de como aquilo se processa, de como aquilo se organiza, de como eu posso manipular esses materiais, de como solfeja aquilo. Aquilo fica interiorizado no seu corpo para que depois você faça a conexão. Se já não tem isso, se é só no papel, dificilmente você vai fazer. Então a gente tem que estudar os princípios da teoria, da harmonia, para ganhar essa consciência da estrutura, dos porquês de tudo que está ali. E, se possível, tem que fazer isso conectado com a prática, conectado com assuntos que aparecem naquela música. É por isso que é muito importante a gente nutrir a nossa habilidade musical para que a gente tenha condições de olhar essa música com um pouco mais de maturidade, olhar analisando ela, entendendo ela. A gente não faz isso logo no começo do nosso estudo musical. Demanda um tempo para que a gente possa ganhar essa maturidade, para que a gente possa entender esse universo de coisas, que é um universo amplo de coisas que compõem a linguagem musical, mas que depois a gente possa reconhecer e aplicar nela. Por isso que eu disse que é super normal você se sentir com essa dúvida, e todos nós nos sentimos, será que eu estou fazendo certo ou não? Mas você vai saindo dessa dúvida conforme você vai nutrindo a tua independência ao entender esses porquês. Entende? Um outro ponto é que você vai buscar o seu professor após uma semana de estudo para que ele possa lapidar a sua técnica, para que ele possa cuidar e te dar orientações do ponto de vista instrumental, técnico mesmo, de correções motoras, de orientações musculares, de como que faz assim para você melhorar a sua técnica. Então você já entende os princípios e você vai buscar essa lapidação técnica, vai focar nessas orientações que são muito importantes para que você tenha o olhar de como executar bem aquilo que você já entendeu a lógica. Entende? E aí fecha num outro ponto que eu acho que é simples e muito importante, que é o seguinte: grava essas orientações técnicas que o teu professor está te dando. Porque nós não fazemos isso, não temos esse hábito. A gente nem anota as orientações técnicas dele e, quiçá, gravar. A gente não grava. É tão simples isso. Mas quantas vezes, eu te pergunto, quantas vezes você fez isso na aula? Seu professor está executando uma coisa para você, te mostrando um modelo técnico de como fazer aquilo. Quantas vezes você parou e falou, peraí, deixa eu gravar, que eu vou assistir essa gravação para eu prestar atenção nesse movimento da minha mão, no movimento da palhetada, de como eu seguro a baqueta. Eu vou prestar atenção em como que eu faço essa independência muscular aqui durante o meu estudo em casa. Então, você não grava isso e, às vezes, você anota para poder lembrar. Na maioria das vezes, muitos alunos não anotam. E aí você chega em casa e você fica tentando lembrar. E você fala, como é que era mesmo? Como é que era mesmo? Mas se você chegou em casa e passou 2 dias depois da aula e não tocou nesses 2 dias, vai tocar no terceiro, você já esquece, não é o mesmo nível de precisão. Então é uma coisa muito simples, grava. Grava a orientação técnica, a lapidação técnica que o seu professor está fazendo, sabe? Grava isso, que você tenha em casa uma referência de como conseguir lembrar em detalhes aquilo que o teu professor estava te orientando tecnicamente. Assim, você otimiza o processo, não perde tempo tentando lembrar e você acaba perdendo detalhes importantes nisso, tá bom? Isso são 5 passos que eu passei aqui para você, para te guiar, para ir ganhando independência, maturidade e independência do professor, para que você possa logo tomar a decisão de se eu estou certo ou estou errado no que eu estou fazendo aqui. Mas o ponto principal é entender a lógica musical. Você tem que entender a lógica de organização que dá sustentação para tudo aquilo. Entendendo a lógica, você já passa a ter um automatismo de não ficar uma semana toda praticando para depois ver se está certo. Você já sabe se está certo ou não. Você se posiciona de maneira diferente.